Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria nos una num só coração, no coração de Deus. Meus queridos, primeiramente eu quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo, também pela qualidade da iluminação, mas o importante é evangelizar, o importante é anunciar o amor de Deus e também o amor que a Santa Igreja tem por cada um de nós, seus filhos, que a cada dia somos chamados a viver a santidade. No vídeo de hoje, gostaria de falar um pouco sobre o relativismo religioso que nós vivemos na Santa Igreja e também o papel, a autoridade que a Santa Igreja tem sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que batem no peito para se dizer católicos. Iniciando assim, eu queria começar invocando o Espírito Santo sobre todos nós e que assim possamos viver estes poucos minutos de forma intensa e na presença de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Possamos também pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, gostaria também de ler uma pequena passagem do Evangelho de São Mateus que irá nos acompanhar durante esta pequena reflexão, durante este curto período, mas com uma grande unção. A passagem que eu quero ler para vocês é a expressão da fé de Pedro, quando Pedro diz para Jesus, quando Pedro reconhece Jesus como Deus, como Messias. Esta passagem se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e no versículo 16 também. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos explicitamente que Jesus funda uma igreja, que Jesus funda uma congregação de fiéis e é ali onde ele vai habitar durante toda a história, até a consumação dos tempos. E ele deixa as chaves, desta igreja nas mãos de um discípulo, Simão Pedro, aquele que entre os apóstolos é o primeiro. Nós devemos entender que todos os apóstolos têm a primazia da igreja, porém, entre todos, em igualdade, existe aquele que une, existe aquele que responde pelos apóstolos, que é Pedro. Pedro, então, é constituído como o representante legal de Jesus Cristo entre os apóstolos. E depois de Pedro, nós temos uma linha interrupta de sucessores de Cristo que respondem em nome do próprio Cristo. Depois de Pedro temos Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano. Depois um pouco mais nós temos Leão V. Depois disso nós temos Pio XII, temos
João Paulo II, Bento XVI, e agora estamos com o representante de Cristo, vigário de Cristo na Terra, o Sumo Pontífice Francisco I. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus dá autoridade para a igreja de pegar as sagradas escrituras, interpretá-las e dar o alimento para o seu povo, para os seus fiéis. E apenas ao magistério da igreja é responsável por interpretar estas sagradas escrituras. Uma pessoa, um fiel, um sacerdote, até mesmo um bispo, não é capaz de pegar a Bíblia e interpretar por livre e espontânea, na inspiração, dizem que é a inspiração do Espírito Santo, algo que é contra o que a igreja vem ensinando em 2000 anos. Isto é uma heresia, isto é uma apostasia, isso é uma forma de querer se engrandecer e dizer: eu sou maior do que a própria igreja, eu sou mais ungido do que o magistério, do que os concílios, do que tantos e tantos papas que foram santos e que ouviram realmente a voz de Deus. E aqui, meus irmãos, eu entro com uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que reflete muito o que nós estamos vivendo na igreja hoje. Nosso querido Papa Emérito vai nos dizer que a igreja deve remar contra a maré do modernismo que assola o mundo. Isto é, por mais que o mundo queira ser progressista, por mais que o mundo queira dar passos maior que a própria perna, a igreja não deve ser assim. A igreja deve permanecer fiel ao que Cristo ensinou, ao que o Espírito Santo inspira, pois nós não precisamos de uma igreja que mude com o mundo, nós precisamos de uma igreja que mude o mundo. E assim também nós, fiéis, devemos mudar o mundo com a nossa fé, com o nosso testemunho, com a nossa fidelidade para com a Santa Igreja de Cristo. E então, meus irmãos, nós não podemos tratar a igreja como um supermercado. Isto é, quando nós vamos num supermercado, nós pegamos o nosso carrinho, entramos nos corredores e colocamos no nosso carrinho apenas aquilo que nos agrada, apenas aquilo que nós queremos. O que nós não queremos, o que nós não gostamos, nós deixamos na prateleira. Isso não pode acontecer na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida religiosa. Pois quando eu escolho apenas algumas coisas em relação ao que a igreja nos ensina, nós estamos sendo, de certa forma, enviados do diabo. Diabo, que significa separação, algo que separa. Nós estamos separando a igreja. Nós estamos dizendo: olha, a igreja está errada, Jesus me constituiu como Papa, Jesus está dizendo para mim que eu sou meu próprio magistério. Existe algo de errado. A igreja, ela é santa, a igreja, ela tem o poder das chaves e apenas a ela é o ministério de ensinar. E nós temos que aprender que quando a igreja diz algo, ela está dizendo para o nosso bem. E por mais que eu não concorde, por mais que o meu lado humano queira revogar, queira dizer não, eu não aceito isso, nós temos que aceitar. Pois se tudo que a igreja dissesse nos agradasse, agradasse o nosso coração, existiria algo errado. Pois assim como Jesus, a igreja não veio para agradar, a igreja não veio para dar paz, a igreja não veio apenas para deixar o nosso coração em paz. A igreja, assim como Jesus, veio para incomodar, veio para cutucar as feridas, veio para dizer que existe algo errado, existe algo que precisa ser corrigido. E assim, meus irmãos, nós, como os apóstolos escutaram Jesus, devemos escutar as palavras da Igreja Católica. Eu gosto de dizer que aquele que não escuta a voz da igreja, não escuta a voz de Deus. E aquele que não está disposto a se inclinar perante a autoridade da igreja, também nunca estará disposto para se inclinar à autoridade de Cristo, pois foi o próprio Cristo que deu a sua autoridade para
a Santa Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a pior coisa, o pior veneno dentro da igreja é esse relativismo. É eu apenas escolher o que me agrada. Quando eu escolho o que me agrada, eu não estou querendo salvar a minha alma. Eu estou querendo salvar a minha imagem perante aos homens. E do que adianta nós sermos pessoas bem vistas e benquistas perante a sociedade e quando nós chegarmos no dia do juízo final, Jesus olhar para nós e dizer: tudo bem, você agradou tantas pessoas, por que não me agradou? Do que adianta, meus irmãos, ganhar o mundo e perder as nossas almas? Meus queridos irmãos e irmãs, possamos permitir a graça, que a graça de Deus venha e habite dentro de nós, que o espírito de humildade venha e habite dentro de nós. Assim como Jesus foi humilde de partilhar a sua autoridade com os apóstolos, de partilhar a sua autoridade com o magistério da igreja, de compartilhar a sua autoridade com tantos papas que vieram depois de Pedro, também nós devemos ter a humildade de saber que nós não somos santos ainda, de que nós não temos a plenitude da verdade e que a verdade em plenitude se encontra apenas dentro da Santa Igreja de Roma. Possamos parar de querer que a igreja agrade a todos, possamos parar de querer desafiar a igreja. A igreja fala contra o comunismo. Mas eu posso ser comunista e católico ao mesmo tempo? Não, não pode. A igreja fala que não pode, que uma mulher não pode ser feminista. Aí vem uma mulher e fala: pode sim, dá para ser feminista e católica ao mesmo tempo. A igreja fala: olha, homossexuais, nós te acolhemos, nós te aceitamos, nós estamos aqui para dar o nosso abraço misericordioso. Porém, viver no homossexualismo é pecado, da mesma forma que viver no sexo antes do casamento é pecado. Não, a igreja tem que progredir, a igreja tem que se modernizar. Não, meus irmãos, a igreja não tem que se modernizar. A igreja não tem que pegar tudo o que ela ensina e encaixar no que nós queremos. É muito pelo contrário. Nós que temos que nos encaixar a nossa vida naquilo que a igreja ensina, naquilo que a igreja pede, naquilo que a igreja prega. E só assim nós poderemos viver conforme o que ele pediu e o que ele manda, pois é o Espírito de Deus que paira sobre a igreja. É o Espírito de Deus que instrui a Santa Igreja de Roma. E assim, sendo instruída pelo Espírito de Deus, ela vem e nos ensina, ela vem e nos exorta. E nós temos que ouvir, mas não apenas com os ouvidos da carne, mas com o ouvido do coração, com o ouvido da alma. E assim começar a crescer de graça em graça, de fé em fé, e assim que um dia possamos alcançar a santidade, sermos santos com a igreja. E termino esse vídeo dizendo uma frase muito conhecida, mas que é sempre bom repetir. É preferível errar com a igreja do que acertar sem ela, pois, como já dizia Santo Agostinho, e isso é algo que a igreja nunca revogou, não existe salvação fora da igreja de Cristo, fora da igreja de Roma. Meus queridos irmãos e irmãs, possamos pedir o espírito da humildade para que possamos a cada dia viver segundo aquilo que a igreja ensina, segundo aquilo que a igreja pede, pois a igreja pede aquilo que o próprio Cristo pede a ela. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.